E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês mais um projeto um tanto quanto diferente. Na verdade já vem um tempo que eu venho mexendo com Arduino. Quem ainda não está familiarizado com Arduino, eu dou uma sugestão realmente de procurar saber mais informações, porque é um material bem interessante, relativamente bem simples, principalmente para quem realmente deseja ter um acesso fácil à programação de hardware. Então, assim, é uma forma bem simples e de realmente ter esse tipo de programação, de mexer com esse tipo de projeto. Interessante do Arduino que a gente tem muitos sensores, sabe? Várias partes de hardware que a gente consegue integrar, de montar realmente um projeto com Arduino. Eu não vou entrar em detalhes nessa parte, porque o objetivo desse meu projeto é mostrar como desenvolver uma aplicação bem simples em Java, no caso Java Web, onde essa aplicação monitore e controle dispositivos que estão conectados em um Arduino, correto? Então assim, vai ser bem simples, eu vou tentar manter o mais tranquilo possível. Então, só mostrando para vocês, aqui eu tenho a minha plaquinha do Arduino. Então aqui eu tenho, nessa plaquinha do Arduino, eu tenho um LED e um servo. O servo motor aqui, que ele é um motorzinho que vai de 0 até 180 graus. Então assim, bem simplesinho o nosso projeto. Então o que é a ideia? A ideia é que eu fico mostrando as informações via web em tempo real do meu servo e também consigo ligar e desligar o meu LED, correto? Quem está realmente realizando esse processo de monitorar todo o meu Arduino é uma aplicação Java Web, e isso é feito em tempo real. Quando eu falo em tempo real, que cada atualização que ocorre no Arduino, ela é automaticamente mostrada na minha aplicação Java, correto? E vice-versa. Quando eu mando também um comando, ele vem e altera o estado de algum sensor ou faz alguma leitura do Arduino. Então aqui um exemplo, eu vou clicar aqui, vou ligar um LED ali, não sei se está dando para ver muito bem, mas ele ligou o nosso LED. Se eu apertar para desligar, ele desligou. Esse LED não está tão legal, deixa eu colocar assim, que talvez dê para ver um pouquinho melhor. Então assim, um projetinho bem simples, correto pessoal? Então a ideia básica é realmente controlar esse dispositivo através de uma aplicação web. Interessante que eu poderia muito bem ter tudo isso daqui sendo mostrado também uma aplicação mobile, sem qualquer problema, correto? Sem alteração nenhuma. Então aqui eu vou parar a minha aplicação, até desconectar aqui o Arduino, e já eu volto realmente para essa parte como um todo. Então, basicamente isso que vai ser composta a nossa aplicação. Então eu vou montar aqui dois gráficos, duas páginas, uma que vai ser responsável por controlar ali o meu LED e mostrar a posição que está o meu servo, e uma outra parte que será um gráfico, onde esse gráfico vai estar mostrando a posição do meu servo. Isso aqui está usando uma API do Google Charts, então dou a sugestão de vocês darem uma olhada lá, que é basicamente um JavaScript bem simples de ser usado, que a gente pode realmente integrar em vários projetos que envolvam gráficos. Então é basicamente essas duas páginas que eu pretendo realmente montar. Para montar elas, eu vou utilizar, como eu tinha falado, o Java, vou utilizar como servidor de aplicações o Jet, que é bem simples, e vou também utilizar WebSocket. WebSocket, que é uma tecnologia que permite que a gente tenha comunicação bidirecional entre o browser, que no caso seria um cliente, e o meu web service, minha aplicação web, correto? Então é basicamente isso que a gente vai construir. Eu tenho aqui, pessoal, no site do Git, todo esse projeto. Esse projeto aqui, WPattern do Arduino Servo Web, ele é basicamente esse projeto. Então todo o material já está disponível lá. Então dou sugestão realmente vocês, em caso de dúvidas, podem procurar nesse local, fazer o download que tem realmente todo o projeto. Vou aqui fechar minha aplicação. Então vamos lá, pessoal. Então, as nossas duas primeiras partes que eu quero realmente mostrar para vocês é a parte do Arduino, para que realmente já deixe isso aqui bem claro, que no decorrer de todo esse material, o foco realmente vai ser principalmente a programação, e não tanto a parte de eletrônica,
correto? Porque na internet nós encontramos aí muito material sobre Arduino, desde a parte do próprio Arduino, quanto sensores que se conectam a ele, a parte de programação, então tem muita coisa, correto? Então eu não vou focar nessa parte realmente do Arduino, mas eu vou dar uma visão geral do nosso código. Então aqui, pessoal, eu tenho todos os dispositivos que eu coloquei no Arduino, então isso aqui é bem simples, foi o objetivo realmente de deixar bem simples, pessoal. Então aqui eu simplesmente tenho um LED conectado na porta 13, então aqui pino positivo e o meu pino negativo. Então a ideia, pessoal, é toda vez que eu mandar um sinal pela porta 13, o sinal ali de ligar, ele vai ligar o meu LED, se eu desligar o sinal, ele vai desligar o meu LED. Lembrando, pessoal, que normalmente nós temos de colocar um resistor antes de conectar realmente o nosso LED. Eu não posso conectar ele direto da forma que eu estou fazendo aqui. E isso para as outras portas. Eu só posso conectar ele direto dessa forma aqui, se for nesse pino 13 e nessa porta GND aqui, nesse GND que seria o ground, seria o nosso terra. Então eu só posso conectar dessa forma no pino 13, correto? E nesse ground, no celular. Então só nessa porta. Então não façam esse processo de ligar o LED direto em outras portas, beleza? Tendo dúvida, pessoal, só postar realmente aí nos comentários, ou também tem muito material aí no nosso Pai Supremo. Lembrando que quem que é o Pai Supremo? O Google, tranquilo? Então tem muita coisa aí falando sobre essa parte de conexões. E aqui eu tenho o meu servo, lembrando que o servo é simplesmente um motorzinho que ele vai de 0 até 180, então a gente consegue controlar essa angulação. Isso é usado em vários projetos, principalmente de modelismo, aeromodelismo, então é bem interessante, bem simples de ser usado. Aqui a gente tem 3 conexões, pessoal. Então, enquanto aqui no servo a gente tinha 2, que era o positivo e o negativo, aqui a gente vai ter 3. Quais são essas 3 conexões? A primeira, eu vou até aqui tirar o servo para vocês verem. Deixa eu pegar um servo aqui. Então, no servo, a gente vai ter aqui 3 cabinhos, 3 conexões. A primeira delas, que é um fio marrom. Esse fio marrom, que seria esse daqui, ele seria o nosso terra, beleza? Então ele seria o GND. Então eu tenho de conectar o fio marrom do meu servo direto no GND. O vermelho, que está bem no meio, ele é o meu 5 volts. Então eu tenho de conectar os 5 volts. Então, pessoal, basicamente esse fio marrom e o vermelho, eles que correspondem à alimentação do meu servo. Tranquilo? E basicamente eu tenho um terceiro cabo, terceiro pininho aqui, que seria esse laranja aqui, correto? Esse laranja, ele serviria basicamente para controlar a angulação do meu servo, tranquilo? Então, de acordo com o sinal que eu vou enviar por esse pino, eu vou controlar a angulação que ele está. Então aqui, ó, esse verde aqui seria basicamente a representação desse fio laranja, que controla a posição do meu servo. Então basicamente o que eu vou falar assim, servo, eu quero que você fique com a inclinação de 75 graus. Aí ele vai e gira até 75 graus, correto? Então é basicamente essas 3 conexões aqui. Lembrando, pessoal, se a gente for conectar mais de um Arduino, mais de um servo no nosso Arduino, é indicado que a gente tem uma alimentação externa. Então, assim, esse projeto realmente é mais simples. Se vocês precisarem usar mais componentes, mais de um servo na placa, eu dou uma sugestão realmente de darem uma pesquisada aí na internet, que tem muita coisa aí falando. Tranquilo? Então, basicamente, essas aqui são as nossas conexões. Eu estou usando o Arduino Leonardo. No Arduino Uno não ia modificar praticamente nada. No Arduino Mega também praticamente nada. Então, assim, é bem simplório mesmo. Essa é a ideia do nosso projeto. Então, com aquela programação, então, ali, com aquela parte, nós temos aqui agora a codificação do nosso Arduino. Eu vou até... colocar esse código aqui.
fica mais fácil de vocês verem. Então aqui, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos aqui, esse aqui é o código, eu não vou realmente codificar ele completamente aqui, porque eu já tenho realmente ele pronto. Eu vou realmente só explicar ele, porque ele é realmente bem simples. Se vocês tiverem dúvida, podem postar aí, como eu tinha dito, e também tem muito material na internet. Então, basicamente, aqui que eu estou declarando, eu uso essa biblioteca servo.h, que ela já vem junto da ideia do Arduino. Então, essa biblioteca aqui que vai disponibilizar alguns métodos, algumas funções, aí, algumas classes para a gente poder trabalhar com o servo. Eu tenho aqui duas variáveis, que seria pino LED e pino servo. Essa pino LED é o pino que está conectado ao meu LED, então eu vou ter condições de controlar esse pino, que no caso seria o pino 13. Então, como eu mostrei para vocês naquele esqueminha, eu conectei o meu LED ao pino 13. Tenho aqui o pino do meu servo, ou seja, é aquele pino que vai ser correspondente a controlar a angulação do meu servo. No nosso caso, será o pino 9. E aqui nós temos aqui 3 métodos, pessoal. Os 2 mais importantes são setup e o loop. Esse setup ele serve basicamente para configurar o meu Arduino. Então, assim, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas vou dar uma ideia breve desses métodos, pessoal, porque realmente é alguma coisa específica do Arduino e o foco do meu material vai ser mais aplicação no Java. Esse setup ele é basicamente responsável por configurar o Arduino no momento que ele é ligado ou no momento que ele é reiniciado, correto? Quando eu clico no botãozinho aqui, ó, não sei se vai dar certinho para ver no vídeo, no botãozinho vermelho, né, nesse botãozinho que tem na plaquinha do Arduino, ele reinicia. Então, toda vez que ele reinicia, ele é ligado, ele roda para a gente esse método setup. Esse setup ele serve basicamente então para configurar como que vai comportar o meu Arduino. Em geral, a gente vai dizer quais componentes que a gente vai estar utilizando e como estar utilizando esses componentes. No nosso caso, esse serial.begin 9600, ele está dizendo para o nosso Arduino que eu vou ter uma comunicação via porta serial. O que seria a porta serial? Seria basicamente ali a nossa USB. Então, o USB vai ser onde que eu vou trocar dados entre o meu Arduino e o computador e vice-versa. Esse serial.bin basicamente está configurando isso, iniciando essa comunicação, tendo essa possibilidade de comunicação. E esse 9600 é a frequência que eu troco sinais, né, se eu troco dados entre a porta da minha USB e a porta do meu Arduino. Então, quando eu for iniciar a minha aplicação Java, eu tenho de estabelecer também qual é essa frequência. Então, no nosso caso, a gente vai pegar e colocar lá na nossa aplicação Java 9600, que é a frequência de comunicação das nossas portas seriais, do PC e do Arduino. Beleza? Tenho aqui esse servo.attach. Isso aqui, pessoal, seria basicamente o nome que você está atachando, ou seja, a gente está como se fosse colocando, associando algum elemento a uma certa estrutura. No nosso caso aqui, servo.attach, eu estou basicamente aqui, eu declarei uma variável com o nome servo, e ela é do tipo servo. Essa classe servo está dentro da minha biblioteca.h. E aqui eu estou dizendo que eu vou controlar nessa variável aqui o meu servo que está conectado ao pino 9, que é aqui, ó, que foi onde eu declarei. Então aqui basicamente eu estou criando a minha variável servo e associando essa minha variável ao pino 9, ou seja, onde está conectado o meu servo, correto? Esse pmode aqui eu estou configurando o comportamento de um determinado pino. No caso do pino do servo, ele já automaticamente configura isso para mim. Agora, no caso do LED, eu tenho de dizer se é um sinal de saída ou de entrada. Então, no nosso caso aqui, ó, esse pino LED que tem o valor 13, ele vai basicamente determinar o controle do nosso LED, se a gente liga ou desliga. Inicialmente aqui, né, no nosso código, esse pino ele vai ter um sinal de saída. Se aqui fosse o input, seria um sinal de entrada. Então, no nosso caso, a gente vai ter um sinal de saída, ou seja, eu vou enviar 5 volts ou não enviar 5 volts. Então, é basicamente isso. Lembrando que isso aqui, pessoal, é um pino digital. Se tiverem dúvida, pessoal, realmente dê uma pesquisada aí na internet ou deixem nos comentários aí dos vídeos. Então, nosso pino 13, ele tem um sinal de saída, ou seja, ligar o LED ou desligar.
Esse serial.available, ele basicamente ele faz uma leitura. Desculpa, antes de falar desse serial.available, falar aqui do loop. O que é o loop? O loop, pessoal, é um método que ele vai ficar rodando infinito. Ele vai, enquanto estiver ali conectado ao meu Arduino, ele está ali rodando. Então ele não para jamais de rodar. Enquanto a gente estiver conectado ali, ele está ali rodando. E a ideia então dele, pessoal, é que ele realmente vai executar a real inteligência do meu código. É ele que vai ter toda a lógica mais importante ali, vai girar em torno dele. Então nesse código aqui eu coloquei esse if aqui, é basicamente para controlar o meu LED, se eu ligo ou desligo. Como que eu vou ligar e desligar o meu LED? Através da porta serial que eu vou enviar um dado comando. Beleza? Então aqui no meu computador eu posso muito bem abrir uma comunicação com a porta USB e enviar uma string para o meu Arduino. Então no meu caso aqui eu vou pegar o serial. Esse serial então é a nossa comunicação com a porta serial, .available. Esse método available, ele basicamente me retorna quantos bytes estão disponíveis no buffer do meu Arduino. Então quando o meu computador enviar um dado lá para o Arduino, ele vai ficar guardado ali no buffer da porta serial do Arduino, e o meu código tem condições de ler exatamente isso. Então esse available, pessoal, retorna quantos bytes que estão disponíveis. Então se eu enviar uma string para lá, ele vai contar quantos, guardar exatamente as quantidades e guardar a string lá no buffer. Nessa linha 18, eu vou basicamente pegar a porta serial e dar um ponto read. Esse ponto read ele vai ler um caractere desse meu buffer. Nesse caso aqui, pessoal, ele lê como um número inteiro. Quando eu coloco esse char aqui, ele transforma aquele número inteiro em um caractere. Então, eu pego esse caractere e guardo a minha variável input. Se essa minha variável input for do tipo L minúsculo ou for do tipo L maiúsculo, o que eu faço, pessoal? Eu chamo esse método aqui, ó, digital write, que ele vai escrever um certo sinal na minha porta do meu LED de um determinado pino. No meu caso aqui, então, eu vou pegar a porta digital do meu LED, no caso seria o pino 13, e vou escrever o sinal high. Esse high significa basicamente que eu estou ligando a saída daquele meu pino. Tranquilo? Esse outro if aqui é se o caractere que eu li lá do meu buffer, ele for D minúsculo ou D maiúsculo, eu mando o meu pino com o sinal de low. O que é low? Low é basicamente desligar. Então, como é uma porta digital, pessoal, ou ele não sai nenhum sinal, ou ele sai o sinal máximo. Então, é sempre essa interpretação. Então, é 0 ou 5 volts. Tranquilo? Então, daí que vem a ideia de ligar e desligar o nosso LED. Esse mover servo, ele basicamente é o cara que vai ficar fazendo aquela inclinação, então ele vai ficar mudando de tempos em tempos a inclinação do meu servo e notificando a ele para fazer a inclinação. Já eu explico ele aqui embaixo. E esse delay, pessoal, esse delay é cada vez que ele passar pelo meu loop, no momento que ele passar por essa linha, ele vai dar uma parada de 200 milissegundos, ou seja, 0,2 segundos. Então ele dá uma parada, por quê? Para não realmente ficar muito rápido, até mesmo porque a minha aplicação web, pelo menos aquele gráfico do Google, ele não consegue ir tão rápido, tranquilo? Aqui eu tenho basicamente 3 variáveis, uma que é a posição que está o meu servo, então é a variável que eu vou usar realmente para escrever a posição do meu servo. Aqui é um intervalo, né, que a gente tem do meu servo. Esse direção, pessoal, ele basicamente indica para mim qual a direção que ele está, se ele está para a esquerda ou para a direita. Tranquilo? Então, ó, a direção, se ele tiver basicamente na direção, o valor de direção igual a true, eu simplesmente pego a minha posição do meu servo e somo com o valor do intervalo. Então vamos supor que o ângulo do meu servo estava em 80 graus. Com o valor do meu intervalo, que é 10, ele vai para 90. Se tivesse antes com 120, ele vai agora lá para 130. Tranquilo? Então vai fazendo esse processo. Ele vai sempre incrementando de 10 em 10. Agora, se a minha variável de direção for falsa, ele entra nesse else aqui. Ou seja, ele vai decrementar. Então, estava lá 80, ele vai para 70. Então, é sempre essa ideia. Tranquilo? Então, lembrem, pessoal. Esse método loop aqui ele vai estar rodando sem parar. Então, cada vez que ele passar dentro, que ele fizer uma execução desse loop, ele roda esse mover servo. Então, nesse primeiro momento aqui, ele altera então a posição em 10 graus do meu servo.
então ele incrementa ou decrementa de acordo com a minha variável direção, que indica qual direção que ele está executando. E posição servo, aqui eu verifico assim, ó, se o valor da minha posição servo for menor ou igual a zero, eu simplesmente seto o valor zero. Às vezes, se já tiver igual a zero, não vai fazer diferença, mas se tiver um valor menor, aí ele seta como zero, que é o limite, né, do nosso servo, e seta a direção como true. Se a posição do meu servo for acima de 180 ou igual, eu seto a posição como 180, que é o máximo, e coloco a minha variável como falsa. Tranquilo? Então, observe que na hora que chegar nessas condições aqui, nesse if ou nesse if, basicamente eu vou inverter a direção do meu servo. Tranquilo? Então, essa é basicamente a ideia. Como a gente... Então, exatamente porque a gente chegou no limite. Chegou no limite, altera a direção do nosso servo. Esse servo.write, ele basicamente vai enviar o comando para o meu servo. Tranquilo? E esse serial.println, ele envia via porta serial a posição que está o meu servo. Beleza, pessoal? Então, assim, é um código bem simples. Realmente tentei manter o mais tranquilo possível. Eu vou aqui executar ele para vocês verem. Então, aqui... Então, ó, meu Arduino está conectado, Arduino Leonardo está selecionado, a porta é a COM6. Aqui eu já fiz o upload do meu código. Então a gente observar aqui, ó, se eu abrir a minha porta de serial monitor, deixa eu ver se ela vai mostrar aqui, porque estava mostrando outra tela. Não vai mostrar aqui não. Mas depois eu mostro para vocês já direto na aplicação. Então ele vai basicamente ficar aí mostrando para a gente a nossa angulação. Então pessoal, no nosso próximo vídeo eu volto já com a parte de desenvolvimento da nossa aplicação Java. Então até mais e um abraço para vocês.